Nossa Conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade, e a partir de agora, a nossa conversa é com 2 assessores de investimento. Eu tenho a alegria de receber aqui Francisco Braulio, Leonardo Quaranta. Bom dia, Braulio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É uma honra estar aqui para a gente trocar ideias e apresentar nossos pensamentos sobre a educação financeira. Leonardo Quaranta, bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui novamente. Braulio Leonardo Quaranta, todo mundo fala de educação financeira, todo mundo tem sonho, e aí eu vou começar de forma bem didática. O que é educação financeira? Perfeito. Essa pergunta é sensacional, assim, porque é um tema, Ana, que a gente discute pouco. É um tema que a gente não viu na escola, é um tema que a gente não discute dentro de casa. E é uma palavra bonita, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que representa. Então, eu gosto de resumir, assim, bem didaticamente, o que é educação financeira. É aprender a usar dinheiro. Porque a gente tem um sistema econômico hoje que é simplesmente um sistema que permite a interação de pessoas, o compartilhamento de ideias e o mecanismo, a liga que faz com que as pessoas possam interagir esse dinheiro. Então, como é que você vai interagir com outras pessoas se você não sabe usar dinheiro? Então, basicamente, eu acho que a educação financeira é algo que deveria ser discutido dentro de casa, deveria ser discutido dentro das escolas e é ensinar o indivíduo, ensinar o cidadão a usar dinheiro. Então, saber que em certos momentos o correto vai ser usar o dinheiro, em certos momentos vai ser não usar o dinheiro, e em certos momentos usar ele a seu favor, que no caso vão ser os investimentos, as previdências e outras coisas mais que a gente vai discutir ao longo do dia aqui. Francisco Braulio, por que essa educação financeira se coloca tão difícil? Primeiro porque a gente, historicamente, não tem, como o Leonardo falou, dentro das escolas essa disciplina, e inclusive até dentro das famílias. Os pais também não tiveram, e isso segue em frente. Hoje já existe uma preocupação do Ministério da Educação e de vários órgãos para implantar, e hoje em algumas escolas já existe a educação financeira, que a gente podia também chamar de alfabetização financeira, porque ela é um passo a passo que acontece na vida das pessoas, em que onde você estiver, você consegue transformar a sua vida com aquilo que as pessoas usam, os termos em inglês, como mindset, que é exatamente mudar sua mente, mudar a formatação. A maneira de pensar. A maneira de pensar. Então você é uma pessoa, eu moro no interior, eu moro na favela, eu moro num lugar, eu não vou ter oportunidade na vida. Mas saiba, e eu lhe digo, que há exemplo de várias pessoas, por exemplo, Cristiano Ronaldo, jogador Cristiano Ronaldo, era um garoto do interior, de um garoto pobre, ele tinha ali uma habilidade e concentrou aquela habilidade não no dinheiro, mas no propósito, e conseguiu chegar lá. Nevaldo Rocha, que é uma grande autoridade, era um garoto pobre no interior daqui do Rio Grande do Norte e conseguiu montar uma grande empresa. A gente pega o Joaquim Barbosa, que é já o mais técnico, ele morava na favela, ajudava a mãe a criar dos filhos e terminou como ministro do Supremo Tribunal. Então, por que não você? Por que você não conseguiu chegar lá? O que você pode fazer nessa mudança? Ainda, né? O que você pode transformar na sua mente para você conseguir chegar nesse ponto? E aí vem, como a gente conversou, a ideia de você aprender a enriquecer antes de aprender a ganhar dinheiro. Né? Enriquecimento é uma coisa, ganhar dinheiro é outra. Aí a gente Explica aí, enriquecimento é uma coisa, ganhar dinheiro é outra. Explique melhor. Vamos lá, curiosa. Eu trabalho numa empresa Braulio. E tenho um salário, vou citar um exemplo, porque o exemplo facilita muito. Eu ganho lá R$3.000. Você que trabalha numa empresa e ganha R$3.000. Isso, e meus gastos mensais são R$2.500. Então eu tenho uma sobra de R$500 por mês que eu posso posso juntar, fazer uma poupança. E aí eu tive a oportunidade de ser supervisor dessa empresa e passei a ganhar R$8.000. E comecei a gastar tanto e de tal forma que hoje meus custos é R$8.500. Eu não enriqueci, eu ganhei mais dinheiro. Então, essa relação tem que ser muito bem administrada no dia a dia da pessoa, com bastante disciplina. Você tem que aprender a fazer com que o dinheiro trabalhe por você. Então, quem não consegue administrar isso, quem não tem esse cuidado, pode cair
em uma ideia de que eu estou ganhando mais, posso gastar bem mais, e nesse desencontro pode começar a ter dificuldade e começar a empobrecer mesmo ganhando mais. E aí, Leonardo Quaranto, vem essa questão da educação financeira. Francisco Braulio trouxe um exemplo muito concreto que a gente vê. Pessoas ganhando muito dinheiro e endividadas. E pessoas que ganham um valor limitado, um valor mais singelo, elas conseguem ter, digamos, uma vida mais tranquila do ponto de vista da pressão financeira. Isso é educação financeira, Leonardo? Com certeza é uma falta de educação financeira. É uma falta de educação, é verdade. É uma falta de conhecimento e de propriedade de como usar o dinheiro, como eu disse anteriormente. Um ponto importante, assim, que vai além da educação, eu vejo o problema da relação com o dinheiro também por ser o instrumento da nossa vida que vai nos dizer não, vai nos mostrar os nossos limites. Então mostra também e é uma dificuldade que não é minha, não é de Braulio, não é sua, todo mundo vai ter isso, que é a dificuldade de lidar com o não, com a negativa, com a decepção. Então, o exemplo que Braulio cita é muito bom, porque o cara que ganha R$3.000 tem um salário menor do que o gerente da empresa, mas ele soube lidar com as limitações dele. Então, o primeiro passo para se ter uma boa educação financeira, para ter as finanças pessoais controladas, é exatamente o que o Braulio falou, é saber quanto você ganha. E isso é mais difícil do que parece, porque às vezes as pessoas, eu ganho um salário fixo, eu sei quanto eu ganho todo mês. Nem sempre. É muito comum na vida das pessoas você ter alguma renda extra ocasional. Então, todo mês você ganha exatamente igual, será? Então, vender uma geladeira, vender um fogão, isso tem que estar lá anotado. Isso é uma renda que saiu que entrou para você adicionalmente naquele mês. E saber quanto gasta. O ponto principal é esse. Então, saber qual é a situação que você está. Se você tem uma meta, um lugar para onde você quer chegar, você tem que traçar um caminho para isso. Mas como se traça um caminho se você não sabe onde você está? Então, eu acho que o primeiro passo da educação financeira é entender que o dinheiro ele vai te mostrar suas limitações e saber quais são elas. Então, saber qual a sua renda e saber qual é o seu gasto básico, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo para se ter umas finanças pessoais controladas, e deveria ser a aula número 1 do curso de educação financeira. Francisco Braulio, e algo que a gente vê muito a pessoa faz um projeto, eu quero comprar um carro X, mas aí, como eu não consigo comprar o carro X, eu tento poupar, mas aí esse mês eu comprei 2 óculos escuros, amanhã eu vou comprar um relógio, enfim. E você termina, eu queria até que com toda essa experiência, explicasse por que acontece isso. Quer dizer, eu tenho uma meta um pouco mais distante e eu começo a tangenciar, qualquer cidadão, claro, começa a tangenciar isso. A gente que trabalha com finanças, para poder a gente conseguir fazer o nosso trabalho, nós temos que ser um pouco psicólogos, né? Porque existem vários desvios que são gerados no processo de enriquecimento, ou de tratamento, ou de investimento. E uma das coisas que as pessoas têm quando objetivam algo, eu quero amanhã ter uma casa, eu não gosto de hoje onde eu moro, eu quero ter uma casa, né? Então isso é um desejo, um sonho a ser buscado. Mas como ela é muito distante e envolve bastante disciplina, a pessoa nessa trajetória faz micro-recompensas. Então você hoje conseguiria juntar R$1.000, porque o seu objetivo é ter uma casa melhor, que vamos dizer, essa casa custa 100 mil, e você perto de 5, 6, 7 anos você teria, por conta dos rendimentos, esse sonho realizado, mas aí você precisa da sua recompensa já. E aí você compra um celular. E aí você precisa dessa recompensa já. E aí você faz um gasto com alguma coisa que você sabe que não iria te ajudar a te realizar teu sonho. Então esse desvio faz com que a gente não consiga alcançar as coisas, e isso aí acontece de sobremaneira em todas as classes sociais, em todos os níveis de conhecimento, vamos dizer assim. Então é o cuidado que a gente tem que se policiar. Existe um conceito que fala assim, a gente tem que aprender a adquirir ativos e não passivos. E aí é importante, para que todos os ouvintes saibam, o que é o conceito de ativo. Ativo e passivo. Exatamente. Ativos são coisas que você adquire que te geram receita, resultado.
Então, se você adquire uma casa para alugar, você adquire um ativo, porque você adquiriu aquela casa e ela vai começar a te dar uma receita passiva, você precisa trabalhar para isso. A Ana Ruth está vindo aqui trabalhar, então ela tem uma receita ativa, né? Ela trabalha para poder, e esse trabalho gera o resultado, mas ela tem uma casa em algum lugar que é alugada e ela tem essa receita. Então, ativos são coisas que você tem que te geram retorno. E isso vai te trazer independência financeira aos poucos. Passivo é tudo que você se compromete, que tira de você alguma coisa. E na nosso aprendizado, o sonho, como disse, sonho americano, sonho brasileiro, é você ter sua casinha, seu carro, né? Sua casa de praia. E o que isso gera? Você faz financiamento da casa, financiamento do carro e compra sua casa de praia. A casa de praia te tira dinheiro. O teu financiamento, no final você paga 2 casas e o valor do teu carro você também da mesma forma paga 2 carros. E a casa de praia você tem a despesa mensal isso, dela, é um passivo, então não é ativo, então ela vai te tirar, ela te consome. Então nesse nível dessa bola de neve que você vai se envolvendo, a sua renda e seu enriquecimento, que é voltando àquele ponto, você não consegue superar, criar receitas e ir crescendo, né? Você vai ladeira abaixo. Então são cuidados que a gente tem que mudar nossa mente, e realmente eu concordo, fiz parte desse momento, na minha trajetória de vida, naquele momento de, vou comprar minha casa financiada, vou comprar o carro financiado. Se você tiver a disciplina, não tiver a necessidade de ter esse carro, por exemplo, eu vou ser Uber, então eu preciso do carro porque o carro vai me gerar uma renda. Então vamos comprar o carro financiado, não há problema, não posso comprar à vista. Mas eu vou comprar um carro porque eu achei bonito. Depende da fase da sua vida. Se você tem condições, já tem sobras e vai fazer aquele sonho, ok. Mas se comprometer financeiramente, pense em 1, 2, 3, se puder até 50 vezes, seria interessante. Pois não, Leonardo 40. Um ponto que eu achei muito interessante do que o Braulio acabou de comentar as autorrecompensas que ele citou. Então, eu acho que esse exemplo é muito bom porque as finanças pessoais e os investimentos também, não só as finanças pessoais. Eu vejo como uma batalha interna, uma batalha eterna contra os vieses comportamentais. Então, o que Braulio acabou de comentar foi um viés comportamental, esse da autorrecompensa. A pessoa passou um mês, 2 meses se esforçando e teve o benefício da poupança que gerou com aquele esforço e ela quer se recompensar por isso. Esse é um viés comportamental, existem outros vários. E que a todo momento você vai ser tentado a seguir esse viés comportamental, e o que vai impedir que você siga é a racionalidade. Botar as contas na ponta do lápis e se perguntar: eu posso? Esse bem esse desejo, essa recompensa que eu estou tentando realizar, ela pode ser feita? Ela vai impedir que eu bata uma meta mensal pessoal minha? É uma dica, lógico que a gente tem que seguir etapas, mas sim, uma dica sobre investimentos, como conseguir investir todo mês, como conseguir montar um capital para o investimento. Logo no início do mês você recebeu a renda, assim que você recebeu, fazer uma espécie de pagamento de conta. Então, que conta é essa? Vai ser o seu investimento. Então, você reserva um valor ali que seja 5, 10, 15, 20% da sua renda, dependendo da situação. E no início do mês você já separa. O depósito mensal no investimento, como se fosse um compromisso de um boleto ou coisa parecida. Né? E isso vai ser interessante para voltar lá para o ponto da alta recompensa, que na hora que fechou o mês, está aqui nas contas, você teve aquela necessidade da recompensa depois de um esforço que de fato aconteceu. Ele vai impedir você de cumprir aquela meta pessoal que você tem, do pagamento da conta do investimento. Então, se isso impedir, eles são conflitantes, você não deverá fazer. É a racionalidade atuando. Mas se eles não forem conflitantes, beleza. Você cumpriu sua meta pessoal, você está seguindo em rumo ao aumento do investimento, ao hábito do investimento, e teve sua recompensa pessoal. Quem é que vai mandar, quem é que vai decidir? Sempre a racionalidade. A diferença do ser humano para os outros animais. A gente conversa com os assessores de investimento Francisco Braulio e Leonardo 40. Francisco Braulio, você disse que a gente precisa fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Como é que faz isso? Existem dois formatos, dependendo de que estágio da vida que você tiver e onde você estiver. Eu sou uma pessoa que estou começando minha vida, não tenho dinheiro nenhum, meus pais não têm onde me dar. Eu preciso primeiro produzir dinheiro com o meu trabalho, com minhas ideias. Em algum momento da vida você vai ter sobra. E você utilizando essas sobras para trabalhar para você, você começa a ter resultado.
exemplo do apartamento que eu falei, você comprar, então começa a ter retorno financeiro e seu salário começa a ser acrescentado por aquele aluguel. Se você compra, investe seu dinheiro, você enquanto está andando, dormindo ou passeando, aquele dinheiro que está sendo bem gerido vai começar a trabalhar por você. Então, todos os atos, todas as vezes que você for pensar, eu tenho que ser uma pessoa, hoje eu tenho 25 anos, quando eu tiver com 35 anos, além do que eu ganho na minha empresa, ou além do que eu ganho como funcionário, eu quero ter uma renda complementar de X valor. Então, tudo você vai ter que fazer para poder essa renda acontecer. Eu não tenho condição de comprar um imóvel, então eu vou investir. E aí, quando se fala em investir, existe um ponto que a gente não falou até agora, que chama-se risco. Risco, exatamente. Jorge Paulo Lemann... Risco do investimento, não é, Braulio? Risco no investimento em qualquer coisa na vida. Eu vou dar um exemplo, Ana. Você trabalha numa empresa que você não é feliz, você pensa, está naquela empresa por conta do dinheiro, e toda vez que você toma decisão pensando no dinheiro e não no propósito, você corre risco. E o risco de continuar ali, de se manter ali por 1, 10, 15, 20 anos e ser aquele funcionário antigo na empresa, mas que você não queria estar ali. Então, na hora que você diz, olha, diz que assim, o importante não é a velocidade, o importante é a direção. Eu escolhi trabalhar, ser médico. Então, eu vou trabalhar em algum lugar, numa loja, tal, para juntar dinheiro, para poder comprar os livros, para poder me preparar, para um dia eu chegar para aquela empresa e dizer, eu gostei muito aqui, ajudei, contribuí, mas eu preciso seguir minha trajetória, porque existe um objetivo. E você se expõe a um risco gigante, porque aí você talvez, aquela reserva, você não consiga pagar aquele curso, ou que você divide o seu trabalho com o curso. Isso é se expor ao risco. Sair de um expediente, trabalhar só meio para poder fazer isso, você está se expondo ao risco. Sair da poupança e ir para uma aplicação que pode te acrescentar mais recursos, mas pode te tirar também. E é risco. Então, as grandes pessoas, os grandes vencedores da vida, eles sempre falam, Jorge Paulo Lemann, que é uma das pessoas, ele diz, não existe negócio promissor sem risco. Então, a mensagem que eu posso também dar aqui, que ela é muito forte, é exatamente esse conceito. Não sairás numa situação para uma situação melhor sem você se expor ao risco. O risco, ele é a mola que te dá esse caminho para o sucesso. E outro ponto também é exatamente você seguir bons exemplos. Tudo na vida, nada se cria, tudo se transforma. Inclusive os exemplos. Eu tenho uma pessoa, enquanto o pessoal está indo jogar bola, aquele rapaz fica lendo livro. Será que não? Ele passou no concurso, ele abriu uma empresa. Então, ele abriu mão de jogar bola, vamos dizer, eu estou dizendo assim, não estou dizendo que não vai jogar bola, não. Vai jogar bola, a saúde é importante. Mas eu quero dizer o seguinte, você tem que chegar e dizer, poxa, vou seguir o exemplo da Ana, vou seguir o exemplo do Leonardo, porque eles fazem algo que gera resultado interessante, então eu tenho que seguir. Então diz que você é a média das pessoas que estão ao seu redor. Então procure estar próximo de pessoas que possam dar bons exemplos, porque essa cultura, essa educação financeira que você vai encontrar nessas pessoas, vão te ajudar, inclusive nos livros, a prosperar. Como calcular esse risco, Leonardo 40? Como calcular esse risco? Vamos dizer que eu consegui poupar, ano passado, consegui poupar R$5.000. Eu estava colocando na poupança, que é o mais conservador que tem. Agora eu quero fazer esse dinheiro trabalhar mais para mim. Como calcular esse risco? Perfeito, Ana. É um ponto que é relativamente complexo. O que é risco? Então a gente vai ter várias definições de risco. A gente pode ter, dentro dos próprios investimentos, você tem mais de uma vertente, algumas mais aceitas, outras menos aceitas. O que é que eu recomendo para a pessoa que está começando agora, que não tem experiência, que vai fazer o primeiro investimento, no fim das contas? Ela pegar um investimento que tem um determinado histórico, e que você consiga ver como esse investimento foi nos momentos de crise. Então, como esse investimento foi durante a pandemia. A pandemia foi uma grande crise, que testou vários modelos de risco. Como foi esse investimento na crise de 2008, uma grande crise do mercado financeiro americano e internacional. Como foi esse investimento aqui durante o impeachment de Dilma, o fim do governo Dilma, início do governo Temer. Como esse investimento se comportou, Leonardo? Então, essas várias situações de risco, e é interessante que você
que você teste contextos diferentes. O impeachment do governo Dilma é uma situação brasileira, a crise financeira americana é uma situação internacional. E como é que foi? Você perderia quanto se tivesse feito esse investimento nessa época? Você aceita tomar esse risco? Esse valor que você perdeu, né? É algo que você ficaria confortável, dado o potencial de retorno, obviamente, que aquilo tem? Se sim, vá para aquele investimento. Se não, procure algo mais conservador. Se não, se você aguentar esse risco, então procure algo mais agressivo, algo que tenha uma variação maior. Porque a gente pode até entrar no mercado financeiro, existem conceitos mais complexos de risco, mas eu acho que não é algo que vai te ajudar no dia a dia. O que vai te ajudar no dia a dia é ver o quanto você teria perdido, se você aceita aquilo, se você não aceita. Obviamente, quanto maior o nível de risco, vai ser também o maior o nível de retorno. E você tem que olhar para os dois em conjunto. Não adianta olhar só para o retorno, não adianta olhar só para o risco, porque obviamente vai compensar o outro. Francisco Braulio, Leonardo 40, vocês estão aqui também porque a partir da próxima quarta-feira, vocês junto com toda a equipe vão estar participando do quadro Em Dia com as Finanças, aqui do nosso Jornal da Cidade. Toda quarta-feira a gente vai trazer. E aí o que a gente trouxe aqui foi só uma pincelada, porque a gente vai falar sobre investimentos, sobre a questão de bolsa de valores. Isso é muita curiosidade. Quando as pessoas podem investir na bolsa a partir de quanto? Muito se fala sobre isso. Então, tem muita gente já perguntando sobre essa questão da bolsa. Eu não vou deixar curioso, não. A última pergunta é: a partir de quanto se pode investir na bolsa? Veja, hoje a limitação de capital é muito pequena, porque existem corretoras, e corretora é uma instituição que permite que você invista na bolsa. Assim como você tem um banco, você abre uma conta numa corretora e ela permite que você invista na bolsa de valores. Existem várias corretoras hoje que já têm tarifa de manutenção gratuita, o custo da corretagem, que é o custo cobrado por enviar uma ordem na bolsa, gratuito também. Então, a eliminação desses custos já diminui muito qual é o capital mínimo necessário. E o que vai determinar, na verdade, são o preço das ações, por exemplo. Então, você tem ação hoje de diversos preços, tem ação que está sendo negociada a R$1, e você consegue entrar com R$1. Vai ter ação que está sendo negociada a R$100, você vai conseguir entrar com R$100. Naturalmente não é o recomendado. O recomendado é que você consiga entrar de maneira que diversifique seu investimento, já para diminuir aquele ponto que eu estava comentando do risco. Uma diversificação maior leva a um risco menor. E é importante também que você tenha investimento em várias classes de ativos. Então, você investe em ação, mas você tem também aquela parte mais segura, aquela parte que se tiver uma emergência você vai tirar o dinheiro de lá. Porque, imagina, investimento em bolsa, ele envolve alto risco. Então, imagine que você investiu R$100, um exemplo bem prático. E é um dinheiro que você precisa, aqueles R$100. E ele colocou na bolsa, comprou uma ação lá, tá variando. Todo dia aparece um preço diferente. E aí no dia que você precisa, para consertar a sua moto, ao invés de ter R$100, tem 80 lá. E agora, como é que paga? Então é importante que você tenha uma parte de renda fixa também e faça esse jogo. Mas hoje você consegue valores muito baixos. Assim, pelo que eu vejo, uma carteira de 500, 600, 700 reais já consegue fazer alguma diversificação relevante. Pois sobre isso e muito mais a gente vai falar a partir de toda quarta-feira, Em Dia com as Finanças, com Francisco Braulio, Leonardo 40 e toda a equipe. Mais uma vez, muito obrigada, alegria. E sejam bem-vindos ao Jornal da Cidade. Toda quarta-feira vocês vão estar aqui com a gente. Para a gente vai ser uma felicidade. Na vida, a gente tem que ter um propósito com as pessoas. A gente não tem que construir só para a gente. E a minha motivação de fazer que a gente possa semanalmente estar aqui, levando informações para a pessoa, ensinando como investir melhor, ensinando como gastar melhor, vai ser uma honra, né, fazer esse quadro no sentido que a gente vai poder contribuir para as pessoas. Relato aqui que vai ser tudo com o propósito das pessoas entenderem melhor, desenvolverem e conseguirem administrar bem e ficar em dias com as finanças. Obrigada, Francisco Braulio, Leonardo 40, muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, a oportunidade. Peço a interação de todos. Já tem tanta pergunta aqui, tem um ouvinte aí, claro que a gente já passou da hora, mas tá perguntando, Tesouro Selic é bom para iniciar investimentos? Aí outro tá dizendo, mas eu vou investir em casa, mas tem a questão de pagar imposto, IPTU, os débitos. Aí tem outro que diz, CDB pré-fixado, pode retirar o valor investido antes da data limite? Tem muitas perguntas que já chegaram aqui no YouTube. Mas é bom que cheguem várias perguntas mesmo, porque a gente tem muitos dias aqui pela frente e vamos trabalhar vários desses pontos. Leonardo, Francisco Braulio, muito obrigada. Obrigado. Um abraço, ótimo dia.
Fran Rodrigues. Excelente programa, demais, hein, Ana Ruth, aí, Muito mais bom, uma né? aula, né? Sejam bem-vindos aí, tá? E aí, essa é a preocupação do Jornal da Cidade com os nossos ouvintes, para que tenham uma melhor qualidade de vida, não é isso, Ana Ruth? Já, sem dúvida, Fran. E aí, toda quarta-feira a gente vai falar sobre finanças, trazer dicas aqui. Já tem muitas perguntas que chegaram pelo nosso YouTube. Fran, um excelente dia e até amanhã. Ótimo dia para você, para os nossos queridos ouvintes.